Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Calculista de Aço. Meu nome é Felipe Jacob, sou calculista, projetista de estruturas metálicas e hoje eu estou trazendo um tema aqui que bastante gente me pergunta: como eu faço para obter os esforços para calcular uma ligação? A partir do software, qual é a forma correta de se obter esses esforços para calcular as ligações, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Antes de começar, eu gostaria que você checasse aí se você está de fato inscrito no canal. Se não tiver inscrito, se inscreve, não custa nada, tá? Dá o like, compartilha com quem você acha que vai gostar desse vídeo, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Me ajuda a divulgar o meu trabalho, me ajuda também a disseminar um conhecimento de qualidade aqui no YouTube, que é tão carente de conhecimento, né, de qualidade. Tem bastante gente aí fazendo é, barbaridade, né? Falando barbaridade na internet, eu quero trazer para você alguma coisa que de fato seja que vai ajudar não só você na sua carreira, mas também a melhorar o ambiente no mercado que a gente vive, tá bom? Então vamos lá. Pergunta bastante recorrente, tá? Felipe, eu vou calcular uma ligação na mão. Eu vou calcular uma ligação manualmente, mas eu não sei quais são os esforços. Como é que eu obtenho esses esforços? Essa é a pergunta e a gente vai responder aqui. Eu estou aqui com dois programas. Eu estou com o MCalc 3D. Deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui é de outra coisa. Eu estou aqui com o MCalc 3D, que é um software de cálculo de estruturas metálicas desenvolvido pela Stabile Engenharia. E estou aqui com o CIP 3D, uma ferramenta também. Essencialmente eles fazem a mesma coisa, eles têm algumas diferenças entre eles, mas essencialmente eles vão fazer a mesma coisa, tá? Então beleza, existem algumas formas de você obter esse número. Eu vou falar primeiro o que eu acho que a maioria quer saber. Como é que eu vou no software buscar esse esforço, né? E depois eu vou fazer o que os calculistas experientes, o que os detalhadores experientes fazem. Então eu vou mostrar para você como é que o pessoal tem mais curiosidade de saber, que é como buscar no software, depois quem já tem um tempo de experiência, quem já é velho de guerra, faz. Então vamos lá. No software assim, aqui no CIP 3D, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, a ligação, você tem que identificar qual é a peça que apoia e qual é a peça que é apoiada. É sempre assim, tá? Você sempre vai ter uma peça que apoia e uma peça que é apoiada. A peça que apoia, tá? Em geral, a ligação não tem nada a ver com ela, tá bom? Na verdade, ela tem uma interface, mas vão ser esforços acidentais que vão acontecer ali. Quem vai ter que realmente ser calculado é a ligação para a peça que é apoiada, tá? Então, por exemplo, se eu estou querendo verificar aqui nesse pórtico aqui, por exemplo, tá? Eu tenho um perfilzinho tubular, tá? Aqui só para você ver o que é, do que se trata esse projeto aqui. Eu estou abrindo um projeto aqui de um colega, né? Aqui, ó, colega não, de um cliente, né? Na verdade é um perfilzinho duplo U, tá? Enfim, vamos supor que eu queira desenvolver essa ligação. Não vou calcular essa ligação aqui porque não é o intuito, mas eu preciso descobrir os esforços. Então eu preciso descobrir quem apoia e quem é apoiado. Bom, quem apoia é o pilar, tá? Quem apoia é o pilar. E aí eu vou ter que descobrir então quais são os esforços que estão nesta viga. Tá ok? Então vou ter que descobrir aqui como é que eu faço. No CIP, uma vez que a estrutura estiver calculada, eu vou em cálculo, tá? Eu vou em esforços, tá certo? E aí eu tenho acesso aqui, então, eu marco aqui somente das barras selecionadas, ok? E venho na barra, né? Marco aqui axial, marco desenhar valores mínimos e máximos e eixos no plano da janela. Então deixa assim, ó, ver os valores mínimos e máximos. Tá aqui, ó. Então ele vai me dar, ó, o esforço axial aqui, puxa vida, pequenininho, 17 quilos, é desconsiderável, tá? Isso aqui é puramente, ó, aqui eu tenho a cortante, tá? E esses valores, observe que eu estou por uma hipótese ação simples, ou seja, eu estou só com o peso próprio. Eu tenho que vir aqui e vir para as combinações últimas. Então, as ligações são calculadas para as combinações últimas. Ó. Aço laminado e soldado. No caso, seria aço dobrado aqui, tá? Aço dobrado, para ele pegar as combinações de aço dobrado. E vou pegar a combinação que eu desejar. Então, eu posso vir aqui, ó, e combinação por combinação, e ele vai me dando, então, os esforços, ó, tá? Então, eu posso pegar cortante, posso pegar cortante Z, ó, tá? Que é a cortante de cima para baixo. Posso pegar momento torsor, que tende a ser muito pequeno.
momento Y, tá? Que tende aqui a ser o máximo momento fletor. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o máximo momento fletor nesta combinação PP mais CP mais 1.5 SC, neste lugar, que é o lugar de fato onde a ligação vai ter que acontecer, eu tenho 627 kNm/cm ou 0,627 tonelada-metro. Ah, Felipe, mas como é que eu sei que esse é o maior esforço? Eu posso vir aqui e clicar em envoltórias, tá? Então, as envoltórias, ele vai me dar qual é o máximo momento fletor que eu tenho que suportar naquela região, tá? Então, na hora que eu estiver fazendo o meu cálculo, ó, eu sei, como eu cliquei em envoltórias, somente das barras selecionadas, tá vendo? Ó, como eu cliquei em envoltórias, eu posso simplesmente ir lá, né, em algum lugar anotar o máximo momento fletor em torno de x igual a 668 kN vezes centímetro. Tá? Essa é a informação básica. Aí eu preciso saber a cortante, no caso a minha cortante Z, desmarco aqui, ó, ele é 1094 toneladas ou 10,94 kN. Então eu vou ter que segurar então uma cortante Z igual a 10,94 kN, ok? E aqui neste caso específico eu estou com muito pouca axial, ó, quase nada de axial. Na verdade eu tenho 488 quilos de axial, tá? 0,488 toneladas. Então existe uma axial aqui sim, não é desprezível de maneira nenhuma. Então eu vou ter uma compressão, tá, de 4,88 kN. Acabou. Tá? Esses são os esforços que você pode usar para esta ligação. Ok, para esta interface, para a interface entre esta viga e esta ligação, você vai fazer isso. Ah, Felipe, mas como é que eu faço isso? Ah, por exemplo, você vai ter lá o seu pilar, e aí você vai fazer, por exemplo, tá, uma emenda de solda. Vamos supor que você queira fazer uma solda de filete superior, filete inferior, tá? Filete superior, filete inferior e filete de alma. Vamos supor isso, tá? Aí você vai fazer uma simplificação no cálculo manual, por exemplo, você vai dizer assim: ah, todo o momento ele tem que ser segurado pela solda superior. Então vamos supor o momento fletor de 668 kN/cm, ele vai produzir uma tração aqui, ó, ele produz uma tração aqui e produz uma compressão aqui, tá? Você pode simplesmente pegar esta tração e subtrair da compressão, ou você pode ignorar a compressão e simplificar a vida e fazer de conta que a compressão não está aliviando nada. Então você vai pegar esse 668, vamos supor que a peça tenha uma altura aqui de, sei lá, 20 centímetros. Você vai pegar então essa força de tração, tá? De maneira muito simplificada, ela é o m sobre d. Estou simplificando, ok? Então quem tiver aí mais atento sabe que não é esta conta certinho, mas eu estou fazendo uma simplificação grosseira para poder fazer o cálculo rápido da minha ligação, né? Então seria 668 dividido por d, que é 20 centímetros, né? Então fazendo aqui na calculadora eu teria 668 dividido por 20 dá 33,4. Então esta solda tem que suportar 33,4 kN, ok? Então a tração fica toda para esta solda superior. Eu calculo esse filete de solda, não é o caso aqui da gente fazer isso, porque aí é outro assunto, mas a gente calcularia para este esforço aqui. E a cortante eu calculo para quê? Eu calculo para 10,94. Então eu deixo as soldas verticais responsabilizadas por suportar a cortante e as soldas horizontais eu deixo responsabilizadas por suportar o momento. Ok, esse é um método, tá? Então você vai na peça e obtém as envoltórias da peça, tá? Essa é a forma. Aqui no MCalc seria a mesma coisa, tá? Então exatamente a mesma coisa. Você tem aqui uma ligação, seja ela qual for, por exemplo, essa aqui, tá? Você vem aqui na aba resultados, ele precisa analisar a estrutura. Deixa ele rodar a estrutura aqui que ele não rodou, que é outra estrutura, tá? Beleza? Aí você vem aqui, ó, nas combinações, né, que você quer e você vem obtendo aqui os esforços, né? Normal, ó, tá vendo? Ó? Aqui o esforço normal, compressão de 26,25, né? Aqui eu tenho a cortante
Y, eu posso vir também máximas solicitações, ó, para esta verificação, ó. Eu venho aqui, clico aqui, ele já me dá, ó, cortante em Y pequenininha, desprezível, tá? Cortante em Z 51,86 kN, cortante em Z momento fletor 7.562, momento em Z 7.28. Então isso tudo aqui você pode usar para poder fazer os seus cálculos, tá? Agora, esse é o jeito que eu falei, é o jeito que se faz aí usando o software. Mas vamos supor que você esteja detalhando e não tem acesso ao software. Como é que você faz, né? Como é que você faz isso? Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo o seu cálculo, né? E você se depara com a seguinte situação. Você tem que produzir uma ligação entre uma viga e um pilar, né? E você precisa saber quais são os esforços que você vai usar nessa ligação entre viga e pilar, por exemplo. A primeira coisa que você tem que identificar é se ela é uma ligação rígida ou uma ligação flexível. Tá? Se for uma ligação rígida, ou seja, uma ligação que deve ser capaz de transmitir momento fletor de forma eficaz, então você vai adotar, né, a seguinte configuração. Você vai calcular, isso vai ser uma ligação, tá, a momento, ok? Em algumas notações é isso aqui, e você vai calcular ela para 100% do momento fletor resistente do MRD, e em geral, se for só carga uniformemente distribuída, como é o comum de muitas vigas, você vai trabalhar só com 50% da resistência cortante da peça, tá? Então você vai dizer assim, ó, qual que é o momento fletor atuante? Não, você não vai calcular para o momento fletor atuante, você vai fazer esse cálculo para o momento resistente, que é o quê? Geralmente, para os perfis laminados, Z vezes Fy. Então você vai pegar o Zx da peça, tá? O Zx da peça vezes o Fy dividido por 1,1, que eu não costumo nem dividir por 1,1. Pego o ZFY, mas você poderia dividir por 1,1 que não tem problema. Por exemplo, vamos supor que isso daqui seja um perfil W 410 por 38,8, tá? Então qual que seria o momento fletor resistente dele? O momento fletor resistente seria igual ao Z da peça, que aqui na tabelinha da Gerdau, aqui, W410 por 38,8, o ZX, você pode procurar na tabela, o ZX dá 736,8. Então vamos arredondar aqui, ó, 737, tá? 737 kN vezes a 34,5, que é o limite de escoamento do A572 graus 50, dividido por 1,1, que é um fatorzinho de segurança. De novo, é só você não dividir por 1,1 caso você queira ser mais conservador. Então você vai pegar 737 vezes 34,5. Deixa eu fazer aqui na calculadora que aí todo mundo vê, né? Calculadora. Então aqui, ó, 737, arredondando tudo, tá? Então, ó, 737 vezes 34,5 dividido por 1,1 daria 23.115. Esse é o momento fletor resistente, tá? 23.115 é o momento de plastificação, tá? 23.115, ficou ruim aqui meu 23.000, vou colocar certinho. 23.115, tá? 23.115. Se eu pego isso grosseiramente, divido pela altura da peça, que é 41, de novo, é uma conta grosseira, tá? Só pra gente saber ali a ordem de grandeza. Então, 23.115 dividido por 41 centímetros, eu tenho 563 kN. Então, eu tenho que ser capaz de produzir uma ligação que, neste ponto, vai suportar 563 kN. Aí, a forma dessa ligação pode ser variada, tá? Eu tenho que garantir que ela suporta 563 kN. Aí eu posso fazer de várias formas diferentes. Por exemplo, eu posso fazer uma chapa de cabeça, tá? Posso produzir uma chapa de cabeça e parafuso aqui, parafuso aqui. Esses 4 parafusos têm que suportar 563 kN, considerando o efeito alavanca. Ou eu posso bolar, por exemplo, uma tala de parafuso aqui e usar parafusos acortantes, né? Usar uma tala assim, usar parafuso acortante em cima e parafuso acortante embaixo, ok? Isso aqui, ó,
essa chapa tem que suportar os 563 kN. Tá, beleza, Felipe. E com relação à cortante? A cortante você vai ter que jogar uma chapa aqui, né? Essa chapa com alguns parafusos, ou parafuso ou solda, independente, o meio de ligação não importa. O cálculo, o esforço é o mesmo, tá? Então você vai ter uma chapa aqui e essa chapa vai ser responsável pela cortante. Qual que é a resistência cortante? Eu costumo trabalhar assim, a resistência cortante, o VRD, tá? O VRD é igual 0,60 da altura da peça 41 vezes o TW, que é a espessura da alma da peça, que no caso ó, do 410 por 38,8 é 6,4 em centímetro dá 0,64, 0,64 vezes o FY, que é 34,5, tá? Dividido por 1,1. Dividido por 1,1, certo? E aqui nós temos, então, fazendo essa conta, a resistência cortante seria 0,6 vezes 41 vezes 0,64 vezes 34,5 dividido por 1,1. Beleza. 493 kN. Então eu teria que suportar uma chapa que seria capaz de suportar 494 kN. Mas espera aí, a norma diz, né? Na verdade, a cortante em uma viga com carga uniformemente distribuída ela é muito menor do que isso, tá? Ela gira em torno ali dos 9, 10% no máximo da resistência cortante da peça. Em geral, tá? Em linhas gerais. Mas a norma, né, dá uma recomendação que as ligações têm que ser dimensionadas ou para 45 kN, é o mínimo, tá? Então se não tivesse cortante nenhuma, eu teria que dimensionar para pelo menos 45 kN. E há uma recomendação de se trabalhar com 50% da resistência da peça naquela direção. Então trabalha-se com 50% da resistência cortante. Isso se você não tiver nenhuma outra condição, por exemplo, um pilar aqui, se isso aqui for uma viga de transição e um pilar tiver aqui bem próximo do apoio, a cortante nisso aqui pode ser violenta, tá? Aí você trabalha com 100% da cortante. Mas se for viga uniformemente distribuída, pode trabalhar com 50% da cortante. Então os 494 cai para, eu só dividir por 2 aqui, ó. Ele cai para igual 246. Então 247, tá? 247. Ou seja, eu tenho que calcular uma peça para suportar 23.115 de momento fletor, que vai me gerar 563 kN de tração. De novo, muito simplificado isso. E 247 kN de cortante. Então veja que eu não precisei ter acesso ao software. Não precisei ter acesso ao calculista. Não precisei perguntar para o calculista. Obviamente, tá? Aqui nós estamos falando de também colocar enrijecedores, tá? Em outra oportunidade a gente fala sobre os enrijecedores. Colocar enrijecedores, né? Em posições estratégicas e tudo mais. Verificar também, né, a cortante dessa alma, desse perfil, porque vai aparecer uma tração, vai aparecer uma compressão. Essa cortante não está sendo contabilizado pelo software. Se a peça não suportar, você tem que vir aqui e colocar o enrijecedor transversal nela para poder suportar isso. Mas isso é o assunto para outro dia, tá? Felipe, mas e se for ligação de treliça, por exemplo? Eu estou fazendo uma emenda de treliça. Aqui está uma treliça, um banzo de treliça. Aqui está outro banzo de treliça, por exemplo, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, outro banzo de treliça aqui, tá? E outro banzo de treliça aqui, por exemplo, tá? E aí aqui eu tenho as minhas... o sonho nosso, né, é esse, né? É trabalhar sempre com os pontos de trabalho respeitados. Eu tenho as minhas diagonais aqui, né? Então vou ter uma diagonal aqui, vou ter uma diagonal aqui, vou ter outra diagonal aqui, por exemplo, tá? Vou ter outra diagonal aqui e assim por diante, né? Então o que eu faço? Eu pego treliça, idealmente, a tração compressão. Eu pego esse perfil, tá? E eu calculo a capacidade máxima dele a tração. Por exemplo, vamos supor que eu vá fazer um perfil U, né? E esse perfil U eu vou trabalhar com talas. Então, eu vou trabalhar com uma tala lateral, com um parafuso aqui. Vou trabalhar com uma tala lateral com um parafuso aqui. E uma tala superior com um parafuso aqui, tá? Gerando, por exemplo, tá, uma situação assim, uma tala aqui, né? Uma tala e duas talas laterais aqui, né? Isso aqui. Qual que é o esforço que eu vou usar aqui para calcular esta ligação, né? O esforço que você vai usar é a capacidade da peça.
é a área vezes o FY dividido por 1,1 da peça. Dividido por 1,1, tá? Então você pega a área do perfil, vezes o limite de escoamento do perfil e divide por 1,1, tá certo? Desculpa aí, meus cachorros estão enlouquecidos aqui. Então, mas você pega então a área vezes FY por 1,1. Ou seja, isso vale tanto para o banzo, como vale também para as diagonais, né? A diagonal aqui, por exemplo, ó, você vai ter que fazer uma tala de emenda aqui. Você vai ter que cortar esse pedaço aqui para ele poder montar, né? Na verdade, aqui ficou meio fora do contexto. Essa emenda aqui deveria ser aqui, ó. Mas você entendeu, né? Onde tiver uma emenda, essa emenda aqui, ó, tá? Ó, essa emenda aqui, você tira essa diagonal e fica só com um pedacinho aqui, aí você faz a emenda em cima e embaixo. Então você pode fazer talas de emenda para fazer ligações de treliça à vontade, tá? Tem vários exemplos de tala de emenda. Quer ver, ó, se você faz uma rápida pesquisa aqui no Google, você encontra aqui, eu tenho algumas fotos aqui comigo também, né? Tala de emenda treliça, uma coisa bem rápida que você já encontra, tá? Ah, tem até uma aula minha ensinando a calcular a tala de emenda, tal. Tem uma aula minha aqui ensinando isso. Então não tem, tem aqui, ó, tá? É bem simples, na verdade, ó. Tá? Tem aqui, inclusive o próprio site da Stabile tem aqui, ó. Tá? Com diagonais, com treliça, enfim. Tem aqui alguns exemplos. Se você procurar aí, vai achar com facilidade, tá? Tala de emenda pode ser para viga lateral, né? Pode ser para terça, tá? Beleza? Ok? Perfeito, eu espero que você tenha gostado. Então, para obter os esforços no programa é muito simples, basta você pegar as envoltórias daquela barra, identifica qual é a barra que foi apoiada e qual é a barra que apoiou. Para você obter os esforços sem usar o programa, basta você saber as equações básicas, né? Que é o ZFY por 1,1, tá? Ah, só um detalhe, se você estiver falando de calcular ligação a momento de perfil formado a frio, tá? Se isso aqui for um perfil formado a frio, ou for um perfil enrijecido, alguma coisa assim, não se usa o Z, tá? Não se faz cálculo plástico em perfis formados a frio. Então você vai substituir o Z pelo W. É a única mudança, tá? Você substitui o Z pelo W, ao invés de dividir por 1,1, você divide por 1,2 se você quiser. Tá bom? Mas se você deixar por 1,1, fica mais conservador, o cálculo fica mais rápido até. Tá bom? Então, quando é ligação ao momento, identifica uma ligação ao momento, trabalha com 100% do momento e 50% da cortante, ZFY para perfil laminado e soldado e WFY para perfil formado a frio. Ligações de treliça, você trabalha com a máxima capacidade de atração do elemento, tá? E para finalizar, a única coisa que vale a pena você saber o esforço mesmo são as reações nas bases, tá? Então aí é interessante sim que você tenha que você trabalhe, né, com as reações nas bases, porque as reações nas bases tem um problema, né? Ó. Vou pegar aqui envoltórias de equilíbrio, aqui envoltória das combinações de equilíbrio da fundação, são as reações sem majoração e tensão sobre o terreno são as reações já majoradas. Ó. Aqui tensões sobre o terreno e aqui com majoração, perdão, em cima aqui equilíbrio de fundação é com majoração e aqui é sem majoração, tá? A gente sempre vai usar o com majoração, envoltória das combinações de equilíbrio da fundação. Então, esses são os esforços que você teria que calcular. A máxima compressão de 1553, momento fletor em torno de x e y, tá? E aí você procure a situação mais desfavorável. Ah, eu posso calcular para o máximo momento fletor para a máxima compressão? Pode, mas sua base geralmente vai ficar muito robusta se você fizer isso. Então, não recomendo, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenha te esclarecido aí as suas dúvidas, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, dá uma olhada nos comentários aqui nos itens que eu coloquei aqui logo na descrição, tem bastante link interessante ali. Tem também, convido você a conhecer meu curso de projeto e cálculo de estrutura metálica, se você quiser aprender a calcular de maneira profissional, sabendo a calcular manualmente primeiro, é só você clicar no primeiro link aí que você vai, tenho certeza que você vai gostar da ementa, tá bom? Tem bastante material interessante e já tem muita coisa boa disponível já no curso, são centenas de horas de exemplos de projetos reais, tá bom? Espero que você tenha gostado, grande abraço, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.